Voltamos hoje conversando com a nossa querida Adriana Fukuda, que é comunicadora da TV Mundo Maior e divulgadora do Espiritismo, falando sobre os refugiados. Vamos fazer a pergunta do telespectador, pode ser? Então vamos lá. É do Carlos Alexandre Barbosa, lá de Salvador, da Bahia. Beijão para Salvador, Bahia. Receber e aceitar os refugiados é a mesma coisa? Receber e aceitar? Qual o nosso olhar quando nos deparamos com esses irmãos no convívio conosco na sociedade? Então, conviver e aceitar deveriam, em tese, ser a mesma coisa, mas ainda temos uma dificuldade muito grande. De conviver, né? E de aceitar também, né? A gente recebe, a gente tenta se estruturar mediante toda a organização que está tendo aqui no nosso país, para que um estrangeiro possa se adequar ao nosso sistema de saúde, escolar. Ainda bem que existe já uma estruturação nesse país para isso, porém nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar. Então, de alguma maneira, nosso julgamento sobre essas pessoas é sempre de desconfiança, é sempre maldoso. E isso ainda demanda muito tempo, assim, para que a gente possa observá-los com os outros olhos, como Jesus nos olharia, né? Geralmente nós olhamos com os nossos olhos, que ainda são cheios de julgamento. É verdade. Então não é a mesma coisa ainda, deveria. Tá certo. E falando de imigrantes, nós que estamos aqui no planeta Terra, Adriana, de onde que a gente veio, será, né? De onde que a gente conseguiu chegar a esse ponto de pelo menos estar no de provas e expiações para merecer estar aqui? Cada um veio de um planeta, já que são tantos habitados. Então, os espíritos falam que Deus cria espíritos a todo instante. Então, de alguma maneira, podemos nós termos sempre vivenciado essas experiências reencarnatórias aqui, ou termos realmente sido convidados a estarmos aqui por questões de não conseguirmos acompanhar a evolução de onde estávamos, né? Então, gentilmente somos convidados a uma imigração, chegamos aqui e nos sentimos realmente estranhos no ninho. E cada vez que nós desencarnamos e reencarnamos, de alguma maneira, a gente está migrando. A gente sai de uma família, de uma experiência, de um convívio e vai vivenciar uma nova proposta que muitas vezes num país vizinho, ou seja, aquelas pessoas que conosco conviveram, que nós não nos alinhamos moralmente, espiritualmente, e que é necessário que nós possamos conviver juntos para ganhar uma conquista de amor e de respeito. Então é natural que às vezes nós não aceitemos a família não nos aceite, então a gente realmente se sente um estranho. E a gente tem que aprender a amar a todos, então tem que ter essas imigrações mesmo, para a gente conviver com pessoas diferentes, situações diferentes em todos os aspectos. E ver que a própria vida de Jesus foi um exemplo disso, né? Ele tem que fugir, no ventre da mãe, a mãe foge, o pai foge de Herodes, da perseguição, e ele tem que realmente se distanciar de onde morava para poder dar continuidade à sua experiência. Ele já demonstra, olha, vai ser assim, vai ser no tipo de grau mais absurdo, a mulher gestante que sai, que busca, né, um socorro de uma nova vida, e muitas pessoas julgam, né, essas pessoas por tentarem, mas pensa, nossos avós, eles precisaram fazer coisas semelhantes, nossos bisavós, né, se colocarem no navio, para uma viagem, às vezes, cheia de dificuldades, doenças no navio. Eles chegavam aqui cheios de problemas, muitas vezes. A maioria tinha situações de desencarne dentro da viagem. Então, não eram viagens preparadas, né? Eram muitos dentro do navio tentando chegar em algum lugar. Aí nós falamos, poxa, essas pessoas hoje se colocam em tantos perigos, nossos avós, bisavós se colocaram nas mesmas dificuldades. E se não fossem eles tentando toda essa mudança, nem estaríamos nós aqui hoje. E espíritos imigrantes sempre tem, né? Porque vem para ensinar, para aprender, e desde sempre teve essa imigração de espíritos. Sempre. Então, como eu falei, desde a época bíblica nós vemos os povos migrando para tentar realmente recomeçar, se refazer. Uma necessidade às vezes tua, íntima. Eu convivo com pessoas que comumente elas me falam, eu vou tentar trabalhar em outro país, eu vou tentar investir tudo que eu tenho para ganhar minha vida, eu vou recomeçar em outro país. E por quê? A pessoa tem essa necessidade, ela precisa buscar algo novo. Não serão todos nós que faremos isso, mas aqueles que fizeram, de alguma maneira já vêm com aquela necessidade ou preparado para isso.
Apesar de sabermos de alguns casos de recusa da entrada desses irmãos no Brasil, aqui ainda é o país que mais acolhe os refugiados. Isso já estava no planejamento da espiritualidade para o Brasil? É sempre colocado, né? Como esse país tem uma essência muito de abraçar, né, aos espíritos que aqui chegam. Tem aquela menção no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, livro, né, de Humberto de Campos. Eu também enxergo muito no Brasil essa questão, porque nós somos miscigenados. Eu falo que o rosto do brasileiro cabe em qualquer passaporte do mundo. Pode ser... Muita mistura. Exatamente. O passaporte brasileiro, ele está lá, ele adequa também a qualquer pessoa do mundo, porque nosso rosto, ele é uma migração, uma mistura de vários estrangeiros, várias culturas, vários povos, e por isso nós somos um povo muito rico. Eu acho que isso nos ajudou muito para dar mais acolhimento. O Brasil é um dos poucos países que abre o sistema de saúde ao estrangeiro, mesmo que ele não tenha nenhum documento. É interessante você falar isso. Também as escolas. Nenhuma escola impede nenhuma criança de estudar. Nem a trabalhar, né? Nem a trabalhar, exatamente. O trabalho aqui, aí começa a exigir um pouco mais de organização documental, porque existe também leis trabalhistas que nós precisamos. Mas ver que saúde e educação não é negado. E a gente vê muita gente mesmo aí abrindo restaurante, né? Sim. Trazendo cultura nova, realmente. Sim, uma vez que a pessoa conseguiu se organizar, né, na sua parte documental, ainda tem sempre aquele grupo que faz com que esses imigrantes que não estão documentados vivam na clandestinidade. E, no fundo, é culpa nossa tudo isso, porque nós criamos tantas barreiras para que exista essa forma de integração tão universal que dá abertura para que esses homens, esses ilegais, né, passem por esse tipo de experiência de alguém os manipulando financeiramente por conta da ilegalidade que eles apresentam. Então nós julgamos. Sim, mas é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que a pessoa vai lá e é tratada como se fosse um bandido. Aqui no Brasil não é assim. Não, o imigrante não tem. Existem, até na nossa lei de imigração, ela também não é uma lei tão aberta, assim, dá essa impressão, né? Dá essa impressão. Se você for tentar regularizar alguém em nosso país, existem muitas exigências, e parece que são poucas, mas não são muitas. Então não é falado muito? Não, eu acompanhei já um processo migratório, não foi simples, eu tive que realmente recolher muita documentação, e mesmo assim, por pouco não foi aceito. Mesmo a pessoa apresentando situação econômica estável, renda mensal, plano de saúde. Nesse caso, eu consegui uma portaria que deu um acesso. Então, dá essa impressão de uma facilidade de conseguir, né, se registrar no Brasil, mas não é. Mas nós temos outras portas, como, por exemplo, né, aquele que nasce no Brasil é considerado brasileiro. Então, muitas vezes, os pais acabam tendo filhos aqui e, querendo ou não, um processo começa a ser feito a partir de um filho que é brasileiro, os pais estão aqui. Então tem toda uma situação que nossa lei ela vai dando algumas brechas para algumas coisas e facilitando, né? Houve também uma portaria, em um certo período de alguns anos atrás, que tornou todos os bolivianos que estavam em nosso solo, que poderiam lá fazer seu registro oficial, sem tipo de alguma limitação, mas foi naquele período, né? Então, houveram propostas de auxílio realmente para regulamentar. O Brasil é um dos poucos que dá. Nós temos também a Áustria, que recebeu muitos dos refugiados, né, dos países árabes, também abriu muito suas portas. Temos alguns países que dão um exemplo. A Alemanha, recentemente, também demonstrou, né, um acolhimento melhor a refugiados. Ainda temos aqui no Brasil chegando muitos nigerianos, haitianos, né, por necessidade de uma vida melhor. E eu fui fazer antropometria nas creches, né, na região ali do Glicério, há muitos filhos realmente de nigerianos ali matriculados nas creches, tendo toda uma assistência do governo. Olha. Para nós é bom. Sim. Dá uma sensação de que nós somos mesmo uma família universal. E eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar cada vez mais, né, no sentido de evoluir essa união de experiências. Porque o que nos diz que aqui não podem essas pessoas? Qual é a porta que foi encerrada ali que diz que aqui não pode entrar? Né? Pois é. É uma limitação de consciência nossa. Com certeza. Como é também nos outros lugares. Como é que o Espiritismo pode auxiliar a transformar isso tudo numa situação mais agradável, mais humana?
Uma das premissas que as pessoas têm muito receio das imigrações, desses refugiados, é de que possa haver um abalo econômico, falta de emprego, desorganização social. É a primeira ideia que se tem de algo que você não tem o controle total. Mas lá no Espiritismo está dizendo o quê, né? Que uma pergunta foi feita, se poderiam haver falta de estrutura, de alimentos, e se haveria um momento em que tudo isso não seria suficiente. E eles respondem que isso jamais vai acontecer, porque tudo obedece às leis divinas, né? Então nós temos esse receio, esse medo de que em algum momento tudo isso vai faltar, não vai ser suficiente para todos nós, mas eles colocam claramente que se Deus nos criou, se aqui estamos, Ele de alguma maneira vai enviar estruturas para que isso possa ser suficiente. Adriana Fukuda, aqui no Dualidade, receba todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão pela sua presença, pelas suas palavras, trouxe tanto e tanto ensinamento para a gente, gratidão eterna. Obrigada, obrigada. É um assunto bem extenso, tem muita questão ainda, né, dentro dele, mas a ideia é essa mesmo. A casa é sua, quando você quiser obrigada. voltar. E você, quer participar conosco? Escreva para dualidade@feal.com.br, coloque suas dúvidas, suas sugestões, serão muito bem aceitas e nós respondemos para você com todo carinho. Para assistir esse e outros programas, você vai no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br/dualidade. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, convido você para o próximo Dualidade. Até lá!